Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler no capítulo 1, versos de 1 a 10, todo o capítulo. Esse texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre o tema As marcas de uma igreja verdadeira. As marcas de uma igreja verdadeira. Bom, amados, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele entrou na província da Macedônia, não por vontade própria inicialmente, porque ele queria ir para a Ásia, mas entrou por declarada e expressa vontade de Deus, pela orientação do Espírito Santo. Entretanto, a escolha de, estando na Macedônia, ir a Tessalônica, que era a capital da Macedônia, foi uma decisão dele, escolhendo certamente a forma mais estratégica de alcançar aquela região. Vale destacar que Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Estamos falando hoje norte da Grécia, quando a Acaia ficava lá no sul da Grécia. Tessalônica, a grande cidade de Filipe da Macedônia, de Alexandre o Grande, ainda hoje uma cidade muito importante, com mais de 2 milhões de habitantes. Então Paulo passa ali naquela cidade apenas 3 sábados, visitando a sinagoga. E a repercussão foi tamanha, e a obra de Deus foi tão poderosa, e as conversões foram tão abundantes, o evangelho penetrou com tanta eficácia, que em apenas 3 finais de semana, ali fica uma igreja sólida, uma igreja que se torna modelo, uma igreja que faz ecoar e ressoar para além das suas fronteiras o evangelho, e uma igreja que serve para nós de parâmetro de uma igreja verdadeira. Vejam vocês alguns pontos que eu passo a destacar. Primeiramente, vamos ver a saudação carinhosa do apóstolo Paulo àquela igreja. Versículo 1.
Ponha na tela, porque eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo. Quando você lê a Bíblia e lê em voz alta, isso ressoa na sua alma. Isso encontra eco no seu coração. Então vamos ler o versículo primeiro. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. A primeira coisa que você nota aí são os remetentes, Paulo, Silvano e Timóteo. Quando fala Silvano, ele está falando de Silas, aquele profeta de Jerusalém que acompanhou o apóstolo Paulo, em virtude de Barnabé não caminhar com Paulo nesta viagem, que era profeta de Jerusalém. Então, também era um cidadão romano. Timóteo foi um rapaz que é convertido na primeira viagem de Paulo em Listra, e na segunda viagem acompanha também o itinerário missionário do apóstolo Paulo. É a única carta onde Paulo não menciona aquele apóstolo, nem mesmo servo, apenas apresenta-se Paulo, Silvano e Timóteo. Talvez para não constranger os colegas coautores da carta. Mas aqui estão então 3 homens de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, endereçando esta carta à igreja de Tessalônica, quando ele estava já em Corinto, no final da sua primeira viagem missionária. Os destinatários são descritos a igreja dos Tessalonicenses. É curioso que não é a igreja de Tessalônica, mas dos Tessalonicenses, porque a igreja não é um prédio, a igreja não é uma construção civil, a igreja é formada de pessoas. E às vezes nós falamos de igreja como templo, como edifício, como prédio, mas na verdade a igreja são as pessoas que compõem ou que frequentam esse edifício, que frequentam esse prédio. Então a igreja dos Tessalonicenses. Ele não escreve para um grupo da igreja, para uma elite da igreja ou para a liderança da igreja, ele escreve para toda a igreja. E essa igreja, ela está estabelecida em Deus. Deus é o próprio ambiente onde essa igreja vive. É como se um peixe não vivesse fora d'água, e como se nós não vivêssemos imergidos dentro d'água. Nós vivemos e respiramos esse ar. Então Deus é o ar em que a igreja respira, é o território onde a igreja vive. A igreja vive em Deus e em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele então saúda a igreja com seu cumprimento costumeiro, graça e paz. Graça é a fonte, graça é a raiz, paz é o fruto. Graça é a causa, paz é o efeito. Quando tem graça, tem paz. Onde tem paz, tem graça. Se você experimentou a graça de Deus, você vive também na paz de Deus. Esta é a verdade que Paulo então introduz na sua saudação carinhosa àquela igreja. Agora vamos ver o segundo ponto, uma gratidão copiosa, nos versos 2 a 5. E ele começa assim: dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo tinha que ser um homem de oração, para lembrar de todas as igrejas, para lembrar de todos os crentes, ou para colocar cada um deles na presença de Deus, sem cessar, com gratidão em seu coração, mencionando-os em suas orações. É porque Paulo era um homem comprometido com a intercessão. Ele não era apenas um pregador, era sobretudo um intercessor daqueles que acreditavam no Senhor Jesus Cristo. Agora note você o testemunho formidável que ele vai dar no verso 3. Leia o verso 3 comigo, toda a igreja, por favor. Vamos juntos? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Para um pouquinho aqui. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que tinha 3 características da igreja que retratavam a maturidade dos crentes. Quais essas 3 virtudes cardeais que retratam a maturidade de uma igreja? Fé, amor e esperança. Se você quer ver a maturidade de um crente, você tem que encontrar essas 3 marcas na vida de um crente. Ele tem fé, ele tem amor, ele tem esperança. E a primeira coisa que é importante é que a fé produz obras, operosidade da vossa fé. Não é o quanto a pessoa diz que crê e tem experiências místicas, é o quanto ele faz, é o quanto ele realiza.
é o quanto ele põe a mão na massa, é o quanto ele se empenha para fazer a obra. Essa é a expressão da fé. É aquele que, ao crer, faz aquilo que a fé comanda. Então, um crente de braços cruzados não vai ter uma fé, pelo menos a fé bíblica. Porque a fé precisa ser expressada na sua operosidade, no seu trabalho, no seu empenho, na sua dedicação, no seu zelo em servir. Segundo lugar, o amor produz serviço. Vejam vocês que ele diz assim, da abnegação do vosso amor. E a palavra abnegação aqui, copós do grego, traz a ideia de trabalho árduo, trabalho que sua camisa, trabalho que exige todo o esforço do seu corpo. Em outras palavras, amor na Bíblia não é um sentimento. Amor na Bíblia é uma ação. É por isso que a Bíblia diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E agora a Bíblia diz que se Deus nos deu o seu Filho, a prova que nós amamos é quando nós damos a nossa vida pelo nosso irmão. Então você ama, ok, qual a prova? Qual a evidência? Eu falo muito que eu amo. Eu rasgo o verbo que eu amo. Eu falo com muita eloquência que eu amo. Mas essa não é a prova do amor. Não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Onde tem amor, tem serviço ao próximo. E aí ele diz em terceiro lugar, que a esperança produz uma paciência triunfadora. Essa palavra que você encontra aí, da firmeza da vossa esperança, a palavra firmeza aí, é a palavra ripomone, e essa palavra é uma das palavras mais ricas do grego, que significa paciência triunfadora. Como é que você tem esperança? É quando você tem paciência triunfadora para esperar. É quando você espera sem se desesperar. É quando você espera com confiança. É quando você espera crendo que a promessa não vai falhar. É quando você espera, não com a pressa do seu relógio, mas com o cronos de Deus no tempo oportuno, com o kairos de Deus no tempo oportuno de Deus. Então essas são as três marcas que Paulo menciona do testemunho formidável desta igreja. Mas agora ele dá mais uma prova do testemunho daquela igreja, no versículo 4, uma prova irrefutável. Veja aí comigo o verso 4, põe na tela por favor. Vamos juntos? Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então Paulo reconhece que aqueles irmãos são o quê? Eleitos de Deus. E eu sei que esta é uma doutrina que tem causado constrangimento em alguns, um equivocado entendimento de outros, oposição de tantos mais. Mas a eleição é uma verdade revelada nas Escrituras. E nós não podemos pular esse assunto. Então veja você que Paulo reconhece a eleição daquela igreja, a eleição daqueles crentes. E a pergunta é: quem escolhe quem? Fomos nós que escolhemos a Deus? Ou foi Deus quem nos escolheu? Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Quem ama quem? Fomos nós quem amamos a Deus e Deus passou a nos amar porque nós o amamos? Ou foi Deus que nos amou primeiro e então nosso amor por Ele é um refluxo do amor dele por nós? A Bíblia diz que foi Ele que nos amou primeiro. Quando Ele nos escolheu? Foi porque o plano A não deu certo e então Ele lançou a mão do plano B? Não. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Pergunta: para que Ele nos escolheu? E a Bíblia responde: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A Bíblia nos escolheu para crermos ou Deus nos escolheu porque cremos? A Bíblia responde, lá em Atos 13:48, todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, a fé é consequência da eleição. Você não foi eleito porque creu, você creu porque foi eleito. E Paulo está então mostrando a
prova irrefutável de que aquela igreja era uma igreja verdadeira, uma igreja salva, a prova da sua eleição. Mas em quarto lugar, um impacto inegável. Veja o verso 5, vamos ler o verso 5, por favor. Toda a igreja comigo. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Então o evangelho chegou à igreja de Tessalônica de 3 formas, preste atenção nisso. Primeiro, chegou em palavras. Em palavras. E eu queria muito que você entendesse o que é que Paulo está querendo dizer, que o evangelho chegou lá em Tessalônica em palavras. Então abra comigo, por favor, Atos 17. Atos 17. E vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Versículos 2 e 3. Ponha na tela, meu filho, para nós todos lermos. Vamos lá, toda a igreja comigo. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Então preste atenção agora nos verbos que estão aqui. Ele está em Tessalônica e ele está pregando. Ele usa o verbo, note aí, arrazoar, expor, demonstrar, anunciar. Todos esses verbos estão apelando para quê? Para o entendimento, para a razão, para a compreensão. A palavra não é um livro místico. A palavra não é um livro cabalístico. A Bíblia não é um livro mágico, você abre, bota o dedão e vê o que Deus está falando. Não, a Bíblia é um livro que precisa ser exposto, explicado, clareado, para a pessoa entender, compreender a verdade. Então o evangelho chegou lá em Tessalônica, primeiramente em palavras, em exposição, em explicação, arrazoando as verdades, provando as verdades. Segundo lugar, versículo 5, voltando para Tessalonicenses. A palavra chegou lá, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Em outras palavras, irmãos, e nós estávamos agora há pouco no gabinete pastoral conversando sobre isso. Todos nós aqui entendemos uma coisa. Eu, pastor Arival, qualquer pregador, só podemos falar aos ouvidos, ao entendimento. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Se o Espírito Santo não aplicar, você vai sair daqui talvez entendendo uma verdade, mas isso não vai mexer nada no seu coração, nada na sua vida. Então Paulo entendeu que quando ele chegou em Tessalônica, a pregação dele não consistiu apenas em argumentos lógicos, racionais, inteligíveis, cognitivos. A palavra de Deus chegou lá no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem toca, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem convence de pecado, é o Espírito Santo quem opera a santificação, é o Espírito Santo quem opera a obra e aplica a obra da redenção. A palavra chegou lá no poder do Espírito Santo. É por isso que o nosso querido irmão Mark Lloyd Jones afirma o seguinte, que pregação é lógica em fogo. É teologia em chamas, que parte de um homem que está em chamas. Não há pregação sem poder. Não há pregação sem poder. E é por isso que nós precisamos não só argumentar, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Para pregar e para entender. Mas em terceiro lugar ele diz que a palavra chegou lá em plena convicção. Paulo tinha certeza de que ao pregar a palavra no poder do Espírito Santo, Deus haveria de transformar vidas. E aqui tem um milagre. 3 sábados, numa cidade que eu nunca tinha visitado, uma grande metrópole, uma cidade com mais de 100 mil habitantes na época, capital de uma província. É apenas 3 sábados, ele sai de lá perseguido e deixa plantado uma igreja que se torna modelo dos crentes de todo aquele primeiro século. Um verdadeiro milagre. Ele tinha convicção de que a pregação da palavra de Deus vai ter efeito, vai ter resultado, vai trazer salvação, vai trazer conversão. Vamos ao terceiro ponto então, agora uma imitação
grandiosa. Versículos 6 e 7. Então vamos olhar, em primeiro lugar, uma igreja que imitou o modelo certo. Veja o verso 6a comigo, por favor. Com efeito, vamos juntos? Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e nosso Senhor. Até aqui. Vejam vocês, imitador, a palavra aqui é mimetai, de mimetismo, é de você imitar tudo, os movimentos, a voz, a fala. Eles se tornaram imitadores de quem? Dos missionários que estão lá. Quais missionários? Paulo, Silas e Timóteo. E eles se tornaram imitadores do próprio Senhor Jesus. Ou seja, você precisa ter um espelho para quem olhar. Você precisa ter uma referência para a sua vida. Quem é a sua referência? Ele está dizendo, os líderes que foram lá e o próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, a igreja recebeu a mensagem certa, não apenas imitou o modelo certo, recebeu a mensagem certa. O versículo 6b diz assim, tendo recebido a palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Paulo não chegou lá pregando política, ele não chegou lá pregando economia, ele não chegou lá pregando teologia da prosperidade, ele não chegou lá pregando autoajuda, ele chegou lá pregando a palavra. A palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra não volta para Deus vazia, a palavra vai operar os desígnios de Deus no coração. É por isso que esta igreja, e hoje louvado seja Deus, celebrando nessa semana 166 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a única coisa que nós precisamos continuar fazendo com zelo e fidelidade é pregar a palavra, não é inventar roda, não é pregar a última novidade do mercado da fé, não é pregar a última corrente teológica, não é pregar o que o fulano disse ou Beltrana falou, é pregar a palavra de Deus, é expor as Escrituras. O que eu tenho visto, e nós testemunhamos isso, é que tem muita gente hoje, irmãos, comendo palha em vez de pastos verdejantes, comendo palha em vez de trigo nutritivo, e as pessoas estão à cata da palavra. Não é novidade, não é barulho, não é movimento, não é grandes eventos. As pessoas precisam de quê? Da palavra. Mas mais do que isso, notem vocês ainda, a igreja teve a reação certa, porque o texto diz assim, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Agora, por favor, põe as duas coisas como que em dois pratos da balança. Muita tribulação, grande alegria. Parece contraditório. Como assim você tem muita tribulação e tem alegria no Espírito Santo? Como assim que você está sendo amassado, espremido, e você está todo feliz? Como os apóstolos em Jerusalém, foram presos, açoitados e saíram da cadeia cheios de alegria, pelo privilégio de sofrerem pelo nome do Senhor Jesus. Como assim, Paulo? Você chega em Filipos, leva uma coça no meio da rua, leva burdoada no meio da rua, você tem suas costas ensanguentadas, e você é jogado dentro de uma cadeia, e você coloca os seus pés no tronco, e você está cantando de noite. Que negócio é esse? Meus irmãos, só pelo poder do Espírito Santo. Esta igreja é uma igreja referência, porque no meio de muita tribulação ela recebeu a palavra. Ele foi perseguido, Paulo, ele teve que fugir da cidade. Mas os crentes ficaram debaixo dessa perseguição e mesmo assim com muita alegria no Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, se você está perdendo a alegria por causa da tribulação, é hora de você amadurecer sua fé. É hora de você ser um crente modelo. Mas vejam vocês que a igreja tornou-se um modelo certo. Leia o verso 7 comigo, toda a igreja. Ponha na tela para toda a igreja ler. Versículo 7, vamos lá? De sorte que nos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então vamos entender uma coisa. De sorte que vos tornastes o modelo. A palavra modelo aqui é muito curiosa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nesse auditório fez aula de datilografia? Pensa num curso maravilhoso.
Dátilo. Gente, esse curso salvou a minha vida. Então, você pensa comigo, você aperta a tecla e ali tem o desenho da letra A, B, C. Aquela letra bate no carbono e imprime no papel. Aquela letrinha ali que você bate, ela aperta lá e deixa a marca, é tipos. É tipo. A palavra grega aqui, modelo, é tipo. Tipo, é a mesma palavra. Isso significa que o crente, ele marca as pessoas. Ele encosta nelas e deixa uma marca. Deixa um exemplo. Ele é paradigma. Ele é modelo. Ele é referência. É isso. Agora notem que eles se tornaram modelos não apenas na província da Macedônia, onde Tessalônica era a capital, mas se tornaram modelos também lá na outra província, lá no sul da Grécia, lá na Caia, onde estava Corinto. Ou seja, irmãos, o nosso testemunho precisa ser um testemunho que marque as pessoas, para quem está perto de nós e até para quem está longe de nós. E preste atenção que não tinha mídia social naquele tempo. Hoje, querendo ou não, perdemos o quê? A privacidade. Tem coisa boa, tem coisa ruim. O que é coisa ruim? Irmãos amados, toda semana tem um perfil falso em meu nome. Toda semana. Se vocês encontrarem aí alguém vendendo remédio para os olhos que eu estou vendendo, é fake news, pode ter certeza. Derruba um, amanhã tem outro. Derruba um, amanhã tem outro. Derruba um, amanhã tem outro. É o mundo que nós estamos vivendo. Agora, tem muita coisa boa acontecendo também. Tem muita gente que está conectada neste culto. Tem muita gente que está conectada na IPP TV. Tem muita gente que está ouvindo as mensagens, e gente está sendo convertida, e gente está sendo consolada, e gente está sendo transformada. Bendito seja Deus, porque esta igreja é uma referência não só em São Paulo, não só no Brasil, mas em muitas outras nações da terra. Nós somos um modelo. Aqui em São Paulo, fora de São Paulo, no Brasil afora. Bendito seja Deus por isso. Mas ainda, me permita agora ir para o quarto e penúltimo ponto da mensagem. Uma influência auspiciosa. Versículo 8 e 9. Então vamos ver uma repercussão abrangente. Versículo 8. Toda a igreja comigo. Vamos juntos? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentarmos coisa alguma. Eu chamo a sua atenção para a palavra repercutiu. Essa palavra no grego é a palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa de eco. Eco. Você grita, daqui a pouquinho você escuta a sua voz reverberando um eco. E agora Paulo vai além da Caia. Essa palavra de Deus repercutiu na terra deles, na Macedônia, repercutiu lá no sul da Grécia, na província da Acaia, e ele prossegue e diz assim: e também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Que coisa incrível! Uma igreja que foi plantada em 3 sábados. O plantador tem que fugir da cidade em menos de um mês, porque eles querem matá-lo. Os crentes que ficam debaixo de grande perseguição. E eles não estão desesperados, não, estão cheios da alegria do Espírito Santo. E essa igreja tornou-se uma igreja tão madura que o eco do testemunho deles reverberou para além das fronteiras do país, por toda parte, a ponto de Paulo não precisar acrescentar coisa alguma ao testemunho daquela igreja. Que coisa maravilhosa, o que Deus pode fazer, pelo poder da sua palavra e pelo poder do seu Espírito. Mas agora, vejamos além de uma repercussão abrangente, vejamos agora uma conversão evidente no versículo 9a. Põe na tela o versículo 9a. Pois eles mesmos, no tocante a nós,
proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, até aqui. O que Paulo está dizendo é que a estada dele em Tessalônica teve tal repercussão, tão poderosa repercussão, que aquelas pessoas deixaram os ídolos para se converterem a quem? Converterem a Deus. Agora vamos entender que ídolos. Nós estamos falando de uma cidade grega. Estamos falando da capital de uma província chamada Macedônia. Nós estamos falando da cidade que é a cidade de Filipe, da Macedônia. Estamos falando da cidade do Alexandre o Grande. Nós estamos falando de uma cidade que tinha uma fama mundial. E vocês muito bem sabem que, embora é uma cidade grega, ela está debaixo do domínio do Império Romano. E tanto os gregos quanto os romanos tinham o quê? Panteão de deuses. Muitos deuses. Para vocês terem uma ideia, só em Atenas havia, segundo Plínio, na época de Paulo, mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses, só na cidade de Atenas. Então era uma floresta de deuses, uma floresta de ídolos, muitos deuses. E quando essas pessoas ouviram o Evangelho, apenas 3 sábados, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo foi tamanho na vida delas, que elas abandonaram, elas largaram, elas deixaram, elas rejeitaram os ídolos, os deuses pagãos, e se converteram ao Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Este é o poder do Evangelho, meus irmãos. Este é o poder da palavra de Deus. Ele quebra as correntes, ele tira a venda dos olhos, ele tira o tampão dos ouvidos, ele move os corações, trazendo luz para o entendimento, e as pessoas percebem que esses ídolos são ídolos vãos, são ídolos nulos, que não têm poder, que não têm qualquer autoridade, que não podem livrar a si mesmos, que não podem salvar. E quando ouve o Evangelho, essas cadeias se rompem e as pessoas são alcançadas pela graça e são convertidas ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Agora, em terceiro lugar, eles deixaram os ídolos se converter a Deus para fazer o quê? Bom, agora eu estou salvo, estou convertido, deixa eu cruzar os braços, vou para o céu mesmo, está tudo bem com a gente. O que é que eles fizeram? Prossegue a leitura aí, por gentileza. Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Meus amados, o pastor Arival fala sério, às vezes em tom de brincadeira, mas ele fala sério. Quando recebe alguém aqui na profissão de fé. Crente que não trabalha, dá trabalho. Nós não somos convertidos para cruzar os braços. Nós não somos convertidos para viver uma vida apenas contemplativa. Nós somos convertidos para servirmos ao Deus vivo. E servir ao Deus vivo significa trabalhar no seu reino, fazer a sua obra, enquanto é tempo, enquanto é dia. Então eu pergunto a você, qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Porque primeiro, não tem crente, conforme foi pregado hoje de manhã aqui nessa igreja, não tem crente que não tenha sido batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Não tem nenhum crente que não seja habitado pelo Espírito Santo. Não tem nenhum crente que não tenha pelo menos um dom espiritual. Não tem nenhum crente que possa dizer, eu não sei fazer nada, portanto eu não vou fazer nada, porque eu só fui salvo e estou muito feliz de ir para o céu sem fazer nada. Você e eu fomos salvos para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Finalmente, último ponto que eu quero destacar é uma expectativa gloriosa, conforme o versículo 10. Vamos ler o versículo 10, por gentileza, toda a igreja comigo? E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Há 3 coisas que eu destaco. Primeiro, a expectativa da segunda vinda de Cristo. A palavra aguardar aí no verso 10, para aguardardes, traz a ideia
de aguardar numa espera feliz, expectante, com paciência, com confiança. Saber que Ele prometeu, eu voltarei. E você crê nisso. E você aguardar isso. E você esperar isso. E você apressar esse dia. De você viver na ponta dos pés dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque esta vinda de Jesus é a acrópole da nossa esperança. É o pináculo da nossa fé. É a apoteose da nossa expectativa. Jesus voltará. Voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua noiva, a sua igreja. A igreja está à espera do seu noivo. Segundo lugar, a base para essa expectativa da segunda vinda, ele diz aí com toda clareza. E o que ele afirma? A quem ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não teria nenhuma esperança de segunda vinda. Então você crê que Jesus voltará, porque ele desceu do céu, ele se encarnou, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele voltou para o céu, ele está sentado à direita da majestade, e ele voltará para buscar a sua igreja e para estabelecer o seu reino de glória, colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e reinar com a sua igreja para sempre, e sempre, e sempre. E finalmente, em terceiro e último lugar, o livramento que temos na segunda vinda de Cristo, pois ele diz assim, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então preste atenção aqui. Na segunda vinda de Cristo vai ter dois momentos ou duas situações dramáticas. Uma de extrema alegria, vai ser dia de luz para os salvos. Não um dia de medo, não um dia de terror. Preste mais atenção. Se nós somos filhos da luz, nós estamos aqui esperando e aguardando. Então, quando Jesus voltar, não só não teremos condenação, nós entraremos no gozo do Senhor. Porém, aqueles que ainda não foram convertidos, que não nasceram de novo, quando Jesus brotar nas nuvens, cessou a esperança de salvação para eles. Não tem mais expectativa nenhuma de redenção. Agora ele não vem mais para salvar. Agora ele não vem mais como advogado. Agora ele vem como juiz. Agora ele vem para sentar no trono e julgar. E aqueles que não estão debaixo do seu sangue, e aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não se entregaram a Ele, a Cristo como seu Salvador e Senhor, esses terão que sofrer a ira de Deus eternamente sobre a sua vida. É uma horrível expectativa de juízo. Então preste muita atenção. Não adianta você pensar ou falar da segunda vinda, porque este é o ponto mais importante agora para você. Estou preparado para o encontro com o Senhor? Nesta noite você veio aqui. E se você ainda não estava preparado, se você ainda não se rendeu a Jesus, esta pode ser a noite da sua salvação. Esta noite você fugir da ira vindoura. Esta noite você ter sobre a sua cabeça, não a ira de Deus, mas a graça de Deus, a chuva do perdão de Deus, a bênção da salvação de Deus. Essas foram as marcas dessa igreja verdadeira. A minha oração é que a Igreja Presbiteriana do Brasil, que está terça-feira comemorando 166 anos de vida, de plantação, de existência em solo pátrio, a minha oração é que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros continue seguindo essas mesmas pegadas de uma igreja verdadeira. Uma igreja fiel, uma igreja missionária, uma igreja que serve, uma igreja que adora, uma igreja que é luz para as nações, uma igreja que é modelo para os povos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero repartir com vocês o texto que está em Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Marcos 4, 35 a 41. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem para considerarmos juntos o texto. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero aqui, à guisa de introdução, fazer 4 declarações. Primeiro, as tempestades da vida não apenas existem, mas elas são inevitáveis. Nenhum de nós navega pelos mares da vida com águas tranquilas, mar esmaltado, sem vendavais, sem tempestades. Não vivemos no estufo, não estamos blindados. Nenhum de nós está imune às lutas, às dores, às lágrimas, às lutas da vida. Ricos, pobres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, ricos, pobres, crentes e descrentes, todos nós estamos expostos a isso. Talvez uma evidência eloquente desse fato foi a pandemia que assolou o mundo. Mais de 6 milhões de pessoas mortas. Morreram ricos e pobres, empresários e empregados, donos de impérios financeiros e pessoas desprovidas de qualquer recurso. A tempestade chega democraticamente para todos. A segunda declaração que eu quero fazer é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam sem aviso prévio, de súbito. Agora mesmo o mundo está chocado, perplexo, um dos mais avassaladores terremotos da história, que atingiu a Turquia, a Síria, com milhares de prédios desabando. As tempestades chegam sem bater a porta, e quando chegam, transtornam a nossa vida. É um acidente súbito, é uma doença que chega sorrateiramente, é um casamento estável que se descontrola
e termina machucado por um doloroso divórcio. É um luto traumático, é um revés financeiro, é um caminho escorregadio que leva a uma queda amarga. Situações que você nunca imaginou passar na vida, está passando. Talvez nós pudéssemos ilustrar esse fato com a geografia onde ocorreu esse episódio. Acho que todos vocês têm ciência de que o chamado Mar da Galileia é um lago, maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel fica o monte mais alto, o Monte Hermon, cujo cimo sempre vive coberto de gelo. De vez em quando acontece um fato ali, um fenômeno. Os ventos que descem da montanha, encurralados pelos montes, batem na superfície desse lago. Às vezes, sol a pino e uma tempestade de vento acontece. Parece-me que foi isso que aconteceu. Quando eles entram no barco, está tudo calmo, mas no trajeto a tempestade chega. É assim na vida. Um dia como qualquer outro, a tempestade chega. Ontem, no culto lá em Pinheiros, nós estamos num congresso de reforma e reavivamento. Me assentei ao lado de uma senhora, por quem havia orado há um tempo atrás, e ela ainda chorando muito, porque seu filho de 17 anos, filho amado, obediente, desceu para dar uma volta com seu animal de estimação, e estava chovendo, e ele estava ainda saindo da portaria do prédio, dentro do prédio, quando um carro desgovernado entra dentro do prédio e ceifa a vida do seu filho de uma maneira brutal. Um dia comum, como qualquer outro, mas uma tragédia acontece. A tempestade chega, imprevisivelmente. Terceira coisa que eu quero afirmar à guisa de introdução é que as tempestades, além de inevitáveis e imprevisíveis, também elas são muitas vezes inadministráveis. Aquilo que é comum, que é doméstico, fica estranho. Aquilo que parecia sua rotina, de repente sai do controle. O barco que está sendo seguramente conduzido já não obedece mais o comando, caminha à deriva. Situações que você administrava com tranquilidade, agora não administra mais. É assim na vida. Às vezes nós não conseguimos controlar a situação, como aqueles discípulos não conseguiam mais controlar o barco, rodopiava pela fúria do vento, que solapava aquele frágil batel. Mas em quarto lugar, isso é consolador, as tempestades são também pedagógicas. Em outras palavras, nós cremos que Deus é soberano, e nós cremos que nada acontece sem um propósito, para nós às vezes desconhecido, até misterioso. Mas tudo que ocorre conosco, ainda que uma tragédia, Deus pode usar isso para fortalecer-nos, para encorajar-nos, para consolar-nos, para nos levar para frente. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma.
Elas estão fora do nosso controle, mas jamais fora do controle de Jesus. Dito isto, vamos pousar os olhos nesta passagem. O contexto fala que Jesus estava todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu palestras, ou deu aulas, ou já pregou, ou já falou durante um dia, ao final do dia você está exausto. E Jesus então entra no barco, diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. E ele, verdadeiramente homem, cansado, exausto, pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. No transcurso para outra margem, subitamente chega a tempestade. Os discípulos possivelmente devem ter falado uns para os outros assim: vamos deixar o mestre dormir, esse negócio é com a gente, já passamos por tantas, vamos passar por essa também e vamos resolver o problema. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, mas o mar se empolava, o vento mais furioso, o barco mais frágil, rodopiando no epicentro da crise, a morte mostrando para eles a sua carranca. E quando eles já não conseguiam mais resolver o problema, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então se desperta, repreende o vento, repreende o mar, e há uma grande bonança. Então agora é Jesus quem pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E os discípulos, perplexos, tomados de um senso de reverência e temor, se voltam uns para os outros e perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês observaram comigo, esse texto contém 3 perguntas. Na verdade, ele está regido por essas 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos. Se esse texto é regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos falar a partir de agora. Vejamos então a primeira pergunta, porque esta é a sua pergunta, é a minha pergunta, é a pergunta da nossa angústia, é a pergunta da nossa perplexidade, é a pergunta dos problemas que nos assaltam e conspiram contra nós, e nos abocanham, e nos sentimos engolidos, e não sabemos o que fazer. É a pergunta que traz na sua bagagem um tom de censura ao próprio Deus: mestre, não te importas que pereçamos? Em outras palavras, não vais fazer nada? Não estais vendo o nosso aperto? Não estais percebendo que nós estamos à beira da morte? Vais continuar dormindo, inativo? Essa é a minha pergunta. E às vezes, encurralado por dores tão atrozes, eu já levantei minha voz com esse senso de urgência. A grande pergunta é: por que eles estão fazendo essa pergunta a Jesus em tom de censura? O que não estava bem resolvido na mente deles? Primeiro, não estava bem resolvido na mente deles a conciliação entre a ordem de Jesus, passemos para outra margem, e a tempestade. É consenso comum
que se eu estou fazendo o que Jesus me manda fazer, eu estou obedecendo a Ele, vai dar tudo certo. Como aquele cântico que a gente aprendeu, quem foi criado num berço cristão, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está indo tudo bem. A tempestade está aí. A morte está mostrando para eles a carranca. Porque entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Deus mandou a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Mas como é que você vai entender que você está andando com Deus e a tempestade chega? Notinha de rodapé. Crente desviado é endereço certo de tempestade, sabia? Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, mas para colocar você de volta no caminho. O que eles não estão entendendo? Segundo lugar, eles não estão entendendo, por isso estão angustiados, a conciliação entre a urgência do problema deles e a demora de Jesus em resolver o problema. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Irmãos, tem horas que a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que os ruídos mais barulhentos das circunstâncias mais adversas. É quando você ora por uma causa urgente, parece que o problema se agrava. Você ora pela cura de um parente e a doença fica pior ainda. Você tem urgência e o problema se arrasta. Talvez é a dor da Marta, que mandou um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E quando Jesus chega, o irmão dela já está sepultado há 4 dias. E ela ficou tão angustiada, que quando Jesus chegou em Betânia, em vez dela falar Shalom, ela despejou sua mágoa. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, eu sou crente, eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus não chega atrasado. Ele pode chegar atrasado no meu relógio, no meu tempo, na minha expectativa, mas se Ele parece chegar atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. As tempestades são pedagógicas. Jesus tinha falado o dia inteiro sobre as parábolas, agora Ele não ensina, agora Ele demonstra quem Ele é. Nós temos mais experiências com Deus nas tempestades da vida do que nas celebrações da vida. É na dor que nós aprendemos com mais profundidade. Elas são pedagógicas. Então, diz a Escritura, que Jesus se levanta, se desperta, e repreende o vento, e repreende o mar: acalma-te, emudece. E eu quero dizer para você que o mar escuta a voz de Jesus, que os ouvidos do vento se inclinam para ouvir a voz do Criador. Quando Ele fala, o universo inteiro escuta. O sol para, as estrelas aparecem, as nuvens dançam na abóboda celeste, uma mula profetiza, um verme corta uma planta, os demônios batem em retirada, os anjos correm para atender ao seu mandato, o universo inteiro se rende à voz onipotente do Criador.
acalma-te, emudece. É como aquela fera que ouve a voz do domador e se encolhe. E o vento se enjaula dentro das suas recâmaras. Agora Jesus se dirige aos discípulos, na segunda pergunta, e pergunta assim para eles: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Me permita fazer esta pergunta pessoal agora. Se você estivesse lá, nas mesmas circunstâncias, você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande. Já fiz vários cruzeiros em navios pequenos, mas em navio grande só fiz um. Saiu de Santos, foi até as praias do interior do Rio. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Você pode me oferecer o mais lindo cruzeiro, tudo de graça, eu agradeço. Foi horrível, horrível. Ondas de 5 metros. Todo mundo dentro do navio ficou nauseado. Todo mundo. As pessoas iam jantar e saiam cambaleando pelos corredores, vomitando pelo corredor. Quando nós começamos a sair, retornando, eu sabia que eram 8 horas, eu não suportava mais, e eu fiz uma breve oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora, já pensou um barquinho frágil, de noite, sendo moído pela fúria do vento? As ondas sovando o barco frágil, enchendo o barco de água, a morte mostrando para eles a carranca, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Ô irmão, nós vivemos num mundo de tempestade, sabia? O mundo está uma tempestade borrascosa, em todos os sentidos, sentido político, sentido ideológico, sentido moral, sentido espiritual. A crise vai do palácio à choupana, das cortes às ruas, das famílias às igrejas, das universidades ao mercado. A crise está aí. E a palavra de Jesus para nós é chocante, diante desse cenário tão carrancudo. Jesus pergunta assim para você e para mim: por que você está com medo? Como é que você não tem fé? A grande pergunta para mim é: por que eles deviam ter fé e não medo? Para ajudar a vocês, com um recurso mnemônico, darei 4 razões pelas quais eles deveriam ter fé e não medo, todas começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Pronto. Então eu vou fazer uma declaração aqui. Se vocês esquecerem o sermão, mas guardarem esta frase, me dou por satisfeito nesta noite. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Se ele disse passemos para outra margem, não era naufrágio, era outra margem. Sabe por que nós ficamos com medo? Porque nós duvidamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Temos medo, porque não nos agarramos nesta âncora que é a promessa de Jesus.
Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador da terra, é o Criador do céu, é o Criador do universo. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não poderia destruir o Criador. Aquele barco não podia afundar, porque o Criador estava dentro do barco. Você e eu somos fragílimos, mas o nosso Senhor é onipotente. Nós não podemos, mas Ele tudo pode. Nossos planos são frustrados, mas os planos dele jamais podem ser frustrados. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas ninguém pode derrotá-lo, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus e Ele está conosco. Nós não vencemos o medo, irmãos, com técnicas psicológicas. Nós não vencemos o medo com psicologia de autoajuda. Nós não vencemos o medo com confissão positiva. Nós não vencemos o medo com meditação transcendental. Nós não vencemos o medo fazendo incursões pelos corredores da nossa alma. Nós vencemos o medo quando nós entendemos que o glorioso Deus prometeu para você e para mim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo de nada. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Me permita perguntar: Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Então tempestade não é ausência de paz, não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle, não do seu, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Então descanse seu coração, vai dar tudo certo. Agora talvez você está olhando as linhas soltas, como uma pessoa olha um bordado pelo avesso, mas Deus está fazendo com um tapeceiro divino desenhos maravilhosos. Como um poeta, você é o poema de Deus, ele está escrevendo esse poema. Mas não deve ter rima nenhuma, porque está tão complicada a minha vida. Ele ainda está trabalhando, e Ele está esculpindo em você a beleza do seu filho. Aliás, Ele predestinou você para você ser conforme a imagem do seu filho. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. É lindo isso que Marcos põe esta passagem ao redor de outros textos que destacam o poder de Jesus. Por exemplo, quando Jesus, depois da tempestade, desembarca do outro lado, o outro lado que ele está falando é o lado oriental do lago, nas montanhas de Golã. Era uma região gentílica. Nós conhecemos por uma região grande, bem ampla, de Decápolis, 10 cidades gentílicas. Ali ficava Gadara, era um despenhadeiro, de noite, depois de uma tempestade, dentro de um cemitério. A coisa que você menos espera ver num cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem vivo, nu, gritando, se ferindo com pedras, violento, tomado por 6.000 demônios, uma legião. Legião é uma corporação romana
de 6.000 soldados, a mais temível máquina de guerra do Império Romano, dentro de um único homem. E Jesus faz essa viagem de noite para dentro de um cemitério, porque um foragido da lei, cujas algemas não podiam mais prendê-lo, enjeitado da família e da sociedade, um pária da sociedade. Mas Jesus vai para lá, porque no reino de Deus não tem lata de lixo, não tem ninguém descartável, não tem ninguém irrecuperável. E Jesus liberta esse homem, Jesus cura esse homem, Jesus transforma esse homem, Jesus salva esse homem, e Jesus envia este homem para a sua terra como missionário. Sabe por quê? Porque ele tem poder sobre a natureza e ele tem poder sobre os demônios. Quem manda no céu, quem manda na terra e quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Quando ele volta para o lado ocidental, para a sua cidade, Cafarnaum, tem um homem muito aflito, um homem conhecido na cidade, chefe da sinagoga, o Jairo, era o senhor Jairo. Jairo tem uma filha única, 12 anos, está à beira da morte, e Jairo pede para Jesus ir com ele à sua casa. Jairo sabe que Jesus tem poder, e Jesus caminha com Jairo para a casa dele. No meio do caminho a multidão aperta daqui, aperta dali, e no meio da multidão tem uma mulher incógnita, com um problema de uma hemorragia crônica há 12 anos, e ela tinha gastado todo o dinheiro dela com a medicina, e o problema não se resolvia, e a mulher pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca, e a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, nem da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, Ele cura. O diagnóstico está dado, a medicina chegou ao seu limite, mas Jesus jamais chegará ao seu limite. Ele tudo pode, Ele tudo pode. Enquanto Jesus atendia essa mulher, chega emissários da casa de Jairo, dizendo: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desaba sobre a cabeça de Jairo, e Jesus olha para ele e diz: não tenha medo não, Jairo, crê somente. Quando Jesus chega lá na casa do Jairo, o coral da morte estava lá, e entra o solo da ressurreição. Põe a mão na menina, diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. A morte solta as garras da menina, e a menina ressuscita. Sabe por quê? É porque Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, e inaugurou a imortalidade, ressurgindo dentre os mortos. E hoje, se você crê nele, você nunca morrerá eternamente, porque ele é a ressurreição e a vida. Diante desse fato tão extraordinário, agora vem a terceira pergunta do texto, no verso 41. E eu imagino a cena, aquele barco balançando igual um berço de bebê, para lá, para cá, os discípulos com os olhos arregalados, molhados, e perguntando assim uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta impressionante. Quem é este? Eles já conheciam Jesus, eles eram discípulos de Jesus, eles eram apóstolos de Jesus, eles já tinham escutado Jesus, eles já tinham visto milagres de Jesus. Mas Jesus é um ser divino, inesgotável na sua beleza, na sua majestade, na sua grandeza.
E a pergunta está no ar: quem é este? Hoje nós poderíamos responder esta pergunta. E poderíamos dizer que este é aquele que, com o Pai e o Espírito Santo, antes da criação do mundo, lá nos refolhos da eternidade, traçou um plano perfeito, eterno, vitorioso, incluindo a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Este é aquele que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as visíveis e as invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado por aquela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Este foi simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Este foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com o maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele, a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o tronco de Jessé, este é a raiz de Davi. Este é aquele que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o grande eu sou, que andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Alfa e o Ômega, este é o princípio e o fim, este é aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o noivo da igreja, este é o Salvador, o Messias, o Senhor, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Este é aquele que por amor de nós desceu do céu e se fez carne, e pisou o nosso chão, e bebeu a nossa água, e comeu o nosso pão, e chorou a nossa lágrima, e sentiu a nossa dor, e carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Este é aquele que por amor de nós chorou, orou e sangrou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que foi vilipendiado e espancado no pretório romano. Este é aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e caminhou pelas apinhadas ruas de Jerusalém,
sobre as vaias e apupos de uma multidão ensandecida. Quem é este? Este é aquele que foi crucificado, mas transformou aquele patíbulo de horror num instrumento de glória para Deus e de salvação para nós. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo, este é aquele que assentou no trono como nosso supremo advogado e grande sumo sacerdote. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente. Este é aquele que vai se assentar no trono e julgar as nações. Este é aquele que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, que entrará com a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, que diz para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele nós rendemos a glória e o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.